A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Lisboa e este é o terceiro vídeo da série Nazireu de Deus. Se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, vai lá, assiste o primeiro, o segundo e depois volta aqui para dar sequência comigo. Esse é o terceiro vídeo da série. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo de número 16 e versículo também de número 16, que diz assim: E sucedeu que o importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe o seu coração, ele disse: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, a minha força se iria embora. Eu me enfraqueceria e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila que lhe descobria o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram-lhe e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Queridos, nesse terceiro vídeo nós entramos em uma parte triste da história deste homem. Se você assistiu o vídeo de número 1, você viu que ele nasceu de uma promessa que Deus fez para uma mulher estéril. E nasceu com um propósito, que era livrar Israel. No vídeo 2 nós vemos que ele começou a brincar com Deus, a quebrar o pacto que ele tinha com pequenas coisas. Mas foi evoluindo até chegar ao nível de prostituição. Ele foi se decaindo. E agora, neste vídeo, nós vemos que ele é importunado. Note que o texto começa a dizer que aquela mulher importunava ele todos os dias. Meu querido, quando o inimigo quer fazer algo com você, ele faz todos os dias. O inimigo não entra de quarentena. Não, ele está ali para te afligir todos os dias, para armar cilada todos os dias, para armar o laço todos os dias. Então aquela mulher todos os dias afligia ele. Você não me ama. Se você me amasse, você me contava o seu segredo. Você não me ama porque você esconde de mim a sua força. E ela oportunava ele. E ele não aguentou a pressão. A Bíblia diz que ele se angustiou na sua alma. E ele descobriu a ela o seu coração. E contou o segredo da sua força. Ele disse: Olha, nunca passou navalha no meu cabelo. Se alguém rapar meu cabelo, eu perco a minha força. E volto a ser como um homem comum, sem força. Descobriu a ela o seu segredo, descobriu a ela o seu coração. E ali ele quebra um pacto que ele tinha com Deus. Se você for para o livro de Número e estudar, ali número 6 em diante, e estudar sobre o Nazireu, você vai ver que quando uma pessoa fazia o voto de Nazireu, ele ia até o sacerdote, que oferecia sacrifícios, rapava a sua cabeça, queimava seus cabelos, e dali em diante o seu cabelo ia crescer e nunca mais, durante o seu voto,
navalha não passaria mais sobre o seu cabelo. Quando chegasse o tempo que a pessoa determinou, 10 anos, 8 anos, que ele determinou do seu voto, para entregar o voto, ele deveria voltar ao sacerdote, que ofereceria sacrifício, e raparia o cabelo dele. Quando ele rapasse o cabelo dele, o voto dele estava entregue a Deus. Ou seja, a partir daquele momento, ele não era mais um nazireu. Ele poderia passar nos parreirais, comer uva, tomar vinho, ele poderia ser um cidadão comum, porque ele não era mais um nazireu de Deus, ele cumpriu o seu nazireado, ele cumpriu o seu voto, e assim eles entregavam o voto, raspando a sua cabeça. No caso de Sansão, ele não foi voluntariamente a um sacerdote, não, ele está ali na mão daquela mulher que o enganou, mas ao rapar o cabelo dele, ele quebra o pacto que ele tinha com Deus. Ele já havia feito muitas coisas erradas, como nós falamos nos outros vídeos, mas ao permitir que o seu cabelo fosse raspado, ele entregou o voto. É como se ele estivesse entregando o voto a Deus, dizendo: a partir de hoje não sou mais nazireu. E segue-se num momento triste, que agora eu quero meditar com você e gostaria que você prestasse bastante atenção. Porque nas outras vezes que ele brincou, que ele falou: me amarra com cordas virgem, faz tranças no meu cabelo, ele levantou forte e foi para cima com toda a sua força. E dessa vez, quando se raparam o cabelo dele, a Bíblia nos diz que quando ele acordou, que ele levantou, ele pensou consigo mesmo: como das outras vezes, eu vou me levantar, eu vou para cima, porque eu sou forte, o Espírito do Senhor é comigo. Mas a Bíblia diz um detalhe: porque ele não sabia que já o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então ele levanta, ele é um homem comum, ele não tem mais aquela força extraordinária, porque já o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E existem muitas pessoas assim nos nossos dias. Pessoas que tinham chamado, pessoas que tinham propósito, mas que começou a andar por caminhos tortuosos, longe da presença de Deus, de pequenos e pequenos delitos a grandes delitos, levam uma vida dissoluta, e muitos não sabem, mas o Espírito do Senhor já se retirou dele. Então Sansão levanta, ele continua andando, ele continua o Sansão, mas já o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Assim são muitos que brincam com Deus, que pensa que está com aquela força, que pensa que é o mesmo, mas o Espírito do Senhor já se retirou dele. E só está a carcaça, e só está a capa. Assim aconteceu com Sansão. Ele levanta e ele não tem forças mais. Então o inimigo vem, como já havia dito lá atrás, o que deve fazer alguém que quer te afligir. Então agora ele vem para afligir. E uma das primeiras coisas que o inimigo faz é arrancar os 2 olhos dele. Deixa ele cego. Tira sua visão. Agora, além de ser um homem comum, sem força, ele não vê mais. Ele está em completa escuridão. Ele já vinha no declínio, saindo das luzes e entrando nas trevas. Ele foi adentrando nas trevas em cada pequeno delito que ele foi cometendo pelo caminho. Mas agora, com seus olhos arrancados, ele mergulha em profundas trevas. Ele está envolto em escuridão. E aquele inimigo que outrora temia ele, tinha medo dele, agora leva ele para servir de palhaço no templo. Coloca ele para fazer um trabalho que era dado aos animais, onde se moía o trigo, se moía os grãos, amarrava-se ali um jumento, uma mula, e essa mula ficava puxando uma vara
que fazia aquela pedra moer os grãos, e era assim que era moído os grãos na antiguidade. Então alguém chega e tira o animal daquela função e coloca ele. Sansão agora vai moer trigo para o seu inimigo. O inimigo que ele foi chamado para combater. E ele agora está sem força. Ele está cego. Ele está moendo para o inimigo. E o inimigo zomba dele. E aquele nazireu começa a aprofundar no seu declínio. E por aqui nós vamos encerrando esse vídeo. Mas no quarto vídeo, nós vamos finalizar essa história e aprender como sair das armadilhas do nosso inimigo, do laço do passarinheiro, para não cairmos nas garras dele. Então espero você no vídeo de número 4, em nome de Jesus. Deus te abençoe.